Salve, turma boa! Quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Vamos trabalhar com a semana de 4 a 11. E que semana! Deixa eu até acertar o óculos, espera aí. E que semana! Primeira coisa, eu vou iniciar aí com uma... A gente pensa que vai sair da pandemia e vai ficar numa boa no mundo, né? Mas aí eu tenho dito que nós estamos vivendo 3 grandes guerras. A guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra agora, do qual dedicarei 70% dessa aula, entre Hamas e Israel. Eu sempre coloco na frente quem invade, mas pode alternar. E a guerra de brasileiros com brasileiros, né? Porque a violência no Brasil, agora a ocupação do Complexo da Maré, após a morte trágica daqueles 3 médicos lá na Barra da Tijuca, as operações no litoral norte, as operações na Bahia. No Brasil morrem violentamente 45 mil pessoas por ano. Vivemos uma guerra, sim, né? Não com mísseis, mas uma guerra velada, uma guerra da violência, uma guerra que, enfim, 1/5 dos brasileiros até 24 anos não terminam o ensino médio. Essa é uma guerra social que a gente não pode deixar de chamar a atenção. Quero dizer o seguinte, estamos gravando na quarta-feira de manhã por conta do feriado e por conta da ansiedade das pessoas pedirem para que eu abordasse esse assunto, porque muitos não entendem. Aí, óbvio que eu não vou contar toda a história, porque senão seria um curso aí, né? Desde que eu me dou por gente esse conflito, desde que eu dou aula, esse conflito é tema de atualidades, né? O conflito entre palestinos e israelenses. Vamos falar uma parte histórica, mas eu não vou me restringir a falar só disso. Por quê? Porque isso é um grande erro de vocês, assim, que pensam, olha, eu tenho que saber guerra da Ucrânia e tenho que saber guerra de Israel versus Palestina. Não, muitas coisas importantes aconteceram essa semana e eu tenho que comentar, porque serão 5 questões na sua prova de atualidade, sei lá, mais 10. Eles não vão perguntar as 5 ou as 10 sobre esse conflito ou sobre a guerra da Ucrânia. Eles vão variar. Então, aconteceram fatos importantes, eu vou dedicar 25% da aula, sei lá, 30%, para a gente não ficar pensando que é só aquilo que eu tenho que saber. Por isso que os livros são importantes, né? Eu sempre falo, porque lá tem os diversos assuntos comentados. Mas vamos lá que eu estou ansioso. Diogo, eu quero entrar em contato com você, eu quero saber mais sobre os livros. Acredito que na aula do dia 18 esteja pronto o livro 15, faltam 3 questões, eu terei temas, porque só essa guerra já me permitiu muitas questões, e os prêmios Nobel também, né? Então, mas se você não adquirir os anteriores, não adianta nada porque esse vai ser de temas de 30 de agosto, deixa eu pensar, são 45 dias, 30 de agosto a 15 de setembro, então você vai ter que estudar outras coisas. Aí tem a promoção, né? Comprou 3, eu dou desconto. Manda o WhatsApp para mim, né? Divulga o nosso trabalho, por favor. Atualidades vem com tudo aí nos próximos editais. Semana de 4 a 11 de outubro. Bom, esta é uma efeméride, que são datas comemorativas, completaram na quinta-feira 35 anos da Constituição Brasileira. Então, importante é você observar no slide, né, o que os analistas, eu peguei 2 falas de 2 analistas sobre a Constituição, sobre essa Constituição que está completando 35 anos, a de 88, muito importante para vocês em direito constitucional. Trata-se da universalização do texto constitucional, ou seja, a capacidade de interferir na sociedade de modo propositivo, com o objetivo de fazer valer seus principais objetivos: reconhecimento da dignidade da pessoa humana, que é um princípio dos direitos humanos, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, redução das desigualdades sociais e promoção de bem de todos sem discriminação, afirma esse professor da UNB. O artigo 5º da Constituição, além de prever a liberdade de expressão, também estipula
a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, temas muito fortes aí no mundo presente, dado que nós estamos vendo aí as fake news. Talvez pelo artigo 5º não precisasse nem fazer uma lei das fake news, já está lá, né? É só fazer a boa leitura e aplicar que não pode violar e não pode destruir a honra e a imagem de ninguém. Já estava previsto em 88, tá? Então, atenção aí, porque eles podem vir com isso. Bom, como não falar? Primeiro indígena é eleito para a Academia Brasileira de Letras, entrou no lugar do historiador Zé Murilo de Carvalho, Ailton Krenak, né? Venceu aí a minha ex-orientadora de mestrado, a Mary Del Priori, por 12 votos, mas a Mary vai entrar, não só porque foi minha orientadora nos tempos da USP, né? E Daniel Munduruku, mas porque a Mary é uma brilhante intelectual. Então, a obra dele, obviamente, valoriza a oralidade indígena e é o primeiro índio que é um poeta, né? E preocupado com o meio ambiente, povos originários, mudança climática, tudo que faz parte do seu universo. Foi eleito, então, para a Academia Brasileira de Letras, né? Aí o Merval Pereira, que é o presidente, comentando. O Krenak é realmente um indígena que trabalha a cultura, a valorização da oralidade e tal. Então, guardar esse nome aí. Provas gostam disso. Saindo daqui, a Amazônia volta a superar o Cerrado. Agora veja, maior bioma com área de pastagem no Brasil. Por quê? Porque o Cerrado está sendo o que mais é desmatado, né? Mas ele está sendo usado para o quê? Para a soja, né? E a Amazônia não é um solo bom, por isso que a gente fala que é uma grande besteira desmatar a Amazônia, porque ali você não vai plantar nada. O que aconteceu? Aumento do desmatamento da Amazônia, conversão de pastagem do Cerrado em plantações de soja. Então, a soja está dando dinheiro e como desmataram mais a Amazônia, ali você não consegue plantar muita coisa. Então, para pastagem dá. Então, a Amazônia, isso cria, né, desmonta um pouco aquela ideia nossa de que o Centro-Sul é o bioma, o Cerrado, que tem mais pastos no Brasil. Não é. Tá aí um dado, é a Amazônia, que não é nada bom porque desmataram. Isso pode virar uma pegadinha. Gente, falta o Lula sancionar, mas o governo aí chama Marco Legal das Garantias, que muda as regras para o uso de bens como imóveis ou veículos com uma garantia para empréstimos. Facilita a retomada de carros por bancos, no caso da inadimplência. Então, antes demorava, o Brasil lá embaixo, recupera 15 centavos por cada dólar garantido nos casos em que as empresas entram em processo de falência. Então, o banco recupera 15 centavos. Na Inglaterra, recupera 85. Então, criaram esse novo marco legal das garantias, que é para facilitar a recuperação, né? Daí o cara limpa o nome mais rapidamente, quer dizer, perde o bem, né? Mas também aumentou lá a faixa para que ele possa usar, se ele empresta 200 mil, agora ele pode usar os outros 150 mil e pegar mais de um empréstimo. Facilitou, por um lado, o banco retomar o imóvel para o inadimplente, que é tudo que eles querem, mas também facilitou as regras de empréstimos aí, mas falta o Lula sancionar, e sancionando eu trago aqui para vocês, tá? Se ele vai que ele veta alguma coisa, né? Mas, em linhas gerais, o que é essa nova lei? Facilitou a retomada daquilo que você colocou como garantia para conquistar o empréstimo. Chama Marco Legal das Garantias. Veja como são coisas importantes. Rapidinhas. Caiu o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, né?
teve o terceiro mandato mais curto como presidente do Congresso desde 1787. Aí ele é um republicano e por ele ter meio que feito um acordo com Biden, derrubaram, a maioria republicana derrubou o presidente, que é o nosso Lira, né? Arthur Lira, que é um homem muito importante para um regime democrático. Então foi derrubado, né? 9 meses depois de ter sido eleito. Nobel de Literatura foi para John Fosse, tá? Ele escreveu peças, prosas inovadoras e a característica é o indizível. Eu li do que se trata, o cara é muito louco mesmo. E era uma aposta esse norueguês ganhar o Nobel de Literatura. A literatura tem que guardar o prêmio Nobel, tá? A administração do presidente dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira que ampliará o muro, fazendo a mesma coisa que o Trump. Vai aumentar o muro em 40 quilômetros. Eleição faz as pessoas mudarem, pessoal. Olha o Biden fazendo a mesma coisa que o Trump, aumentar no muro, porque a vida dele não está fácil. Desmatamento é recorde em setembro no Cerrado, de acordo com aquilo que eu falei. Cai na Amazônia, né, devia estar em maiúsculo aí, os dois, desculpa, né, mas perderam a cidade do Rio de Janeiro. O desmatamento não para, né? Ministério Público emite mandado de prisão contra Juan Guaidó, o outro candidato da oposição, né, que está fora do país, então, por ter causado prejuízos à estatal do petróleo. É nada, é perseguição política do Maduro mesmo. Todo mundo que faz oposição a ele, ele manda prender. Já falamos da outra opositora a ele. Passa de 2.500 os terremotos no Afeganistão e é muito curioso isso, porque aqui eu consigo ficar. Por que é curioso? Porque morreram muitas mulheres e crianças. Por quê? Porque no regime do Afeganistão, primeiro que você mora em montanha, em casas tipo do Marrocos, de barro e madeira. E como mulheres e crianças são obrigadas a ficar em casa, os homens saem para trabalhar no regime, morreu muita mulher e muita criança. Ao que tudo indica, ainda esse número pode aumentar. Um terremoto no Afeganistão. Então tivemos 2 grandes terremotos, Marrocos e Afeganistão, nesse segundo semestre. Nobel de Economia vai para a Cláudia Goldin, por seu estudo sobre as mulheres no mercado de trabalho, né? Ela percebeu como é que a pílula e a autonomia feminina permitiu à mulher, né, ganhar espaço no mercado de trabalho, mesmo provando que as mulheres ganham menos. É a primeira vez que uma mulher ganha sozinha o Prêmio Nobel de Economia. Não costumam pedir, mas numa prova de administração pública pode vir aí. Olha o problema que está acontecendo em Portugal. Se vierem falar de xenofobia na Europa, crava na alternativa que fala de Portugal. Brasileiro é lixo, virou expressão e pichação constante, né? As denúncias cresceram 505%. Tem 400 brasileiros, tem muito brasileiro indo para Portugal procurar emprego. E aí os portugueses começam a agir com xenofobia, que é ódio ao estrangeiro. O Portugal tem 10 milhões, então brasileiros representam 4,8% da população, veja que é muita gente. O aluguel altíssimo, acho que vocês viram a reportagem, brasileiros morando em barracas aí, lá em Portugal. Mas a xenofobia, não pense você que é fácil ir para lá, porque, não, vou para Portugal, sei falar a língua, eu consegui emprego. Aluguel caríssimo por conta do turismo, emprego difícil e xenofobia. Nobel da Paz. Nobel da Paz é o que mais cai. Narges Mohammadi, voz da Revolução Feminina no Irã, ativista, mãe de gêmeos, presa. Ela recebe
é a 19ª mulher a receber o prêmio. Ela, isso tem muito a ver, ela mesmo dentro da cadeia tem uma história de luta dentro do regime iraniano, que esses dias levou uma menina em coma no metrô, a polícia da moralidade, de novo, fazendo um ano agora que Mahsa Amini, por não querer usar o véu e outro tipo de preconceito, o mundo inteiro e a academia lá, sueca, que dá o prêmio, entendeu que a luta dessa iraniana é uma luta digna aí de receber o prêmio Nobel contra os crimes e a perseguição produzida no Irã contra as mulheres que não podem ter liberdade da vestimenta e etc. Não é um regime como o Talibã no Afeganistão, mas é um regime muito pesado em relação à mulher, e já gravamos isso em aulas anteriores, daí eu insisti, assistam às aulas anteriores. É fundamental, é um mês de aula, você precisa estar vendo todos os temas, são 40 e poucos minutos, poxa, estudar atualidades vai te abrir o leque para português, interpretação de texto, redação e etc. Biden, essa nem numerei, Biden e Maduro fizeram um acordo para deportação indireta para a Venezuela. Cerca de 7 milhões dos 30 milhões de venezuelanos deixaram seu país, e que vive uma redução do PIB por sanções econômicas e tal. São 100 mil venezuelanos tentando entrar e agora ele falou, olha, eu dou visto para 472 mil. Chega, agora eu vou mandar de volta e vou aumentar o muro. Para mim, claramente, um tema pesado à imagem dele, num processo eleitoral, ele não quer migrantes porque isso arranha a sua imagem e ele quer, o que exatamente o Trump o critica aí por ser negligente com os imigrantes. O que fez o Biden? Fechou um acordo, assumo 470, o resto eu mando embora porque tem 100 mil na porta do México. Bom, chegamos aí aos 17 minutos ao grande e enorme problema que foi esse ataque do Hamas no sábado pela manhã. Todo mundo acordou estarrecido. Vamos considerar duas coisas. Esta é uma luta histórica, que se eu dissesse que eu tenho que começar lá no catecismo, né? Abraão era pai de Isaac, pai de Jacó, então o povo hebreu que deu origem ao judeu, o judeu é uma etnia misturada com religião, e que foi perseguido pelos católicos, e depois veio a perseguição, fugiram, lá da região deles, que é aquela região do Oriente Médio, e aí você precisa de um mapa, eu já mostrei várias vezes os problemas que acontecem lá, em outras aulas, né? Saber exatamente o que é a Cisjordânia, a faixa de Gaza e tal. Eu acho que você vai ter essa aula introdutória, você tem em todos os canais, entendo o conflito, você vai colocar todos os canais fizeram, contaram a historinha. Eu tenho que dar aula de atualidades, não dar aula de história. Mas eu quero fazer essa introdução, dizendo que os judeus abandonam aquela região, lá na época do Império Romano, depois nasce, no século IX, o islamismo, ocupa aquela região, uma região fundada por Maomé, então o judaísmo uma religião, islamismo outra religião, e dentro do islamismo tem vários povos. Um dos povos que habitam aquela região são os palestinos. No século XIX começa um movimento de tentar voltar para a região, mas aquela região era parte do Império Britânico. E na Segunda Guerra Mundial, dois fatos aconteceram. Primeiro, o Holocausto, a morte de 6 milhões de judeus. E segundo, a Inglaterra não quis mais tomar conta daquilo porque ela precisava se reconstruir. É criada a ONU em 45, em 47, Oswaldo Aranha, um brasileiro, preside
a seção que cria em 48 o Estado de Israel, separando 2 territórios para os palestinos, alegando que ali, desde 3, 4 mil a.C., era a terra do povo hebreu que virou povo judeu e que foi expulso. Assim sendo, judeus do mundo todo começaram a financiar a construção do Estado de Israel, mas o mundo árabe no entorno não aceitou essa criação e várias guerras se sucederam. Em 49, em 56, a Guerra do Canal de Suez, em 67, que foi uma guerra decisiva, que Israel decidiu, de uma vez por todas, tomar Jerusalém, né? Que a ONU disse que não, Jerusalém Oriental é para os palestinos, Jerusalém Ocidental é para vocês. Israel tomou a Cisjordânia. E tomou a faixa de Gaza, e tomou outras regiões do Egito, depois negociou, devolveu a Península do Sinai para o Egito, tomou as colinas de Golã da Síria. Israel contra-atacou com muita ajuda dos Estados Unidos, porque era um período de Guerra Fria, e esses países árabes eram ajudados pela União Soviética. Bom, em 73 houve uma guerra chamada do Yom Kippur, num feriado religioso, há 50 anos, no dia 6 de outubro, eles têm um calendário diferente do nosso, então não bate. Também de surpresa os palestinos atacaram os israelenses, e isso gerou a crise do petróleo, tal. Veja, contando a história da guerra rapidamente, toda essa luta de palestinos, que é um povo e é de uma religião islâmica, contra israelenses, que são judeus. Então é uma briga religiosa e étnica, com a ajuda dos judeus por parte do mundo ocidental, porque tem muito judeu no Brasil, tem muito judeu na Argentina, tem muito judeu nos Estados Unidos, e eles enviam e ajudam Israel. Vários conflitos. Tentaram, nos anos 90, acordo de paz. Israel entregou a faixa de Gaza, da onde surgiu esse conflito atual. Falou, eu não quero mais saber disso, pode ficar para vocês, em 2005. Mas Israel sistematicamente vem ocupando a outra parte, que é a Cisjordânia, que aparentemente vive melhor do que a faixa de Gaza. Já explico por quê. Bom, nunca nós tivemos paz entre eles. Vira e mexe, nos feriados religiosos, ataque, troca de mísseis, etc. Mas nunca, desde que Israel foi criado em 48 até hoje, houve uma invasão tão violenta ao território de Israel como essa que aconteceu no último sábado, agora, dia 7. 7? 7. E que nós não sabemos quando essa guerra vai acabar, e eu não vou fazer previsão. Eu vou fazer algumas ponderações. Por que foi um ataque? Surpreende Israel ou entre 2.500, um fala 2.500, outro fala 5.000 foguetes. Gente, o que aconteceu aqui, nesse ataque surpresa, foi que o Hamas conseguiu enganar o serviço de inteligência israelense. O Hamas é um grupo extremista, radical, que não aceita Israel, não aceita a ideia de 2 estados convivendo juntos, um estado judaico e um estado palestino. E o Hamas venceu as eleições na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é controlada pelo Hamas, e a Cisjordânia, que é outro território, então não são contínuos. A faixa de Gaza é bem pequenininha, a Cisjordânia é um pouco maior, né? É controlado pelo Hamas, e os dois compõem o que se chama Autoridade Nacional Palestina. E um outro partido mais suave, liderado por Mahmoud Abbas, chama Al-Fatah, comanda a Cisjordânia. Então o Hamas é um grupo extremista, fundamentalista, radical,
violento, tal como a Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, como o Boko Haram da Nigéria, como o Talibã do Afeganistão, como o Hezbollah do Líbano. Esses são os chamados grupos extremistas fundamentalistas, que têm ódio ao Ocidente e, no caso do Hamas, mais especificamente, ódio a Israel. Israel foi enganada e o Serviço de Inteligência de Israel sempre foi venerado pelo mundo, né? Por ter um serviço de inteligência muito sagaz. Mas o Hamas conseguiu que meia dúzia soubessem que iam completar 50 anos da guerra do Yom Kippur, que eles, ajudados pelo Irã, né, mesmo cercado por terra, por ar e pelo mar, e aí todos os analistas que eu ouvi, é pelo mar que Israel não consegue controlar a entrada de armamento, que é muito difícil, né? Túneis também, que vêm do Egito, chegam até o Hamas, até a faixa de Gaza, e nunca se imaginava que o Hamas tinha tantos mísseis e que ele estava tão preparado para, inclusive, porque como são? Veja, qual é o tamanho da faixa de Gaza, Diogo? Ela tem 40 quilômetros de extensão por 10 de largura. Então, como eram 40 quilômetros de extensão, Israel, sabendo que esse grupo nunca gostou dele, desde 2005 está no poder, desde 2007 está no poder, lá na faixa de Gaza, e sempre entrando em conflito, já o Al-Fatah tentando negociar lá na Cisjordânia, o Hamas furou os bloqueios, as cenas, e a gente não trabalha com cena por causa de direitos autorais e imagens, mas vocês viram eles furando a cerca e entrando com homens, e a questão de meia hora dali estava acontecendo uma rave com o pai do Alok. E ali foi uma grande tragédia, porque eles entraram e mataram civis. Qual é o sentido do terrorismo? Grupos terroristas pequenos como esses, eles sabem que eles não conseguem vencer uma guerra como essa que está acontecendo agora contra Israel. Fato é isso que está acontecendo. Israel tem um poderio militar, eles não têm tanque, eles não têm avião. Eles lutam com foguetes que eles têm, que eles recebem muita ajuda do Irã e de bilionários extremistas da Arábia Saudita, do Catar, que dão dinheiro para eles, e que por mar chegam até ali, né? Israel vivendo uma crise que nós já falamos em aulas anteriores, estava lá assim, preocupado com os assentamentos que ela está construindo na Cisjordânia, porque ela quer ocupar o território da Cisjordânia também. Estava preocupado com essa crise interna, porque ele aprovou aquela lei onde a Suprema Corte perdeu o poder, e nunca Israel foi governado por um governo tão radical, tão extremista conservador, que não aceita de jeito nenhum os islâmicos, não aceita de jeito nenhum homofobia, é radical, um regime super conservador e que colocou o Supremo com menos poderes. Então, Israel meio que vendo o Hamas, não dando notícia, não criticando, e eles estavam fazendo isso de propósito, que estavam preparando esse ataque, que foi o mais feroz, segundo analistas, já visto. Só na rave morreram 260 pessoas. Hoje veio a notícia, ontem veio a notícia de 2 brasileiros e uma desaparecida, encontrados mortos dentro do bunker. Os caras jogavam bombas, prática do Estado Islâmico, matando criança, matando idosos. Porque grupo terrorista, ele sabe que ele não tem força militar. Por que ele chama... o que ele quer fazer com o seu inimigo? Ele quer criar o terror no seu inimigo, para que o seu inimigo, de alguma forma, fique tão assustado e ceda aos seus desejos. Grupos terroristas nunca combatem de igual para igual, né? Porque eles não têm essa força que o Estado de Israel tem. O Estado de Israel, se quiser, tem energia, tem bomba nuclear. Então tem que entender que o grupo terrorista ele não quer competir de igual para igual. Vai acontecer um desastre, vai saber, saiba já disso, a faixa vai ser arrasada. Israel vem com tudo.
Até agora, os números são 900 israelenses mortos e 800 palestinos. Nunca você teve uma história como 900 judeus mortos. Sempre morria mais palestino do que judeu. Até agora, quando eu estou gravando, tem mais judeu morto do que palestino. Lógico que essas coisas, esses números vão mudar toda hora. Tá? E quanto mais tempo essa guerra foi se alongando ao longo da história, mais radicalismos foi criando, né, dentro de um lado como do outro. E aí nós temos que observar, 90% dos palestinos são bons, dos 90% dos israelenses são bons. O que o Hamas fez é uma violência sem precedentes. Agora, não adianta Israel atacar civis e matar civis na faixa de Gaza, cortar comida, cortar água, remédio, como está cortando, porque aí comete o mesmo erro. Óbvio que os homens do Hamas que cometeram essas atrocidades no sábado devem e têm que pagar nos tribunais penais mundiais. Mas nós temos que entender que a população civil não tem nada a ver com isso, né? Então isso aconteceu no sábado, estou gravando na quarta pela manhã. Olha esse mapa, o que ele revela. Olha o que aconteceu, olha o tamanho da faixa de Gaza, 40, e aí na média de entre 8 e 10 quilômetros tem uma parte mais larga, uma parte mais baixa. Mais aqui é minha esquerda, mais aí a sua direita, de quem está olhando, fica a Cisjordânia. Eu não coloquei aí, mas olha essa parte amarela, foi no dia 8, no domingo, né? Estou olhando o calendário, até onde os membros do Hamas, que controlam esse estreito, essa pequena faixa aí, avançaram. Eles avançaram mais do que o tamanho do território deles. Então, e mandaram muitos mísseis e pegaram o domo de ferro, que é aquele sistema que por ondas de calor consegue interceptar o míssil antes dele chegar em terra, agora ele está funcionando, né? Então o Hamas não está tendo tanto sucesso como teve, isso está abalando demais, está até unindo as oposições dentro de Israel e, obviamente, o Biden conversou ontem, condenou, não disse que vai mandar soldados, mas já colocou, porque os americanos viveram 11 de setembro e têm ódio de extremistas terroristas, né? Então, a comunidade mundial se portou inicialmente totalmente favorável a Israel, porque o que eles fizeram foi matar pai e mãe, pegar e criança. Há cerca de 150 pessoas que eles estão usando como escudo humano contra os ataques de Israel, que são civis, morreram. Teve o jovem brasileiro se fingiu de morto, colocou o corpo em cima dele para não receber. Bora, é uma cena asquerosa que o Hamas fez, né? A gente não sabe até quando essa escalada pode ir, se outros agentes como parte de um outro extremista, o Hezbollah do Líbano, vai ajudar, se o Irã vai ajudar, já alertaram para que não façam isso, né? Aqui eu deixei um slide que conta um pouquinho para você. O conflito já dura décadas, né? Então, em meio a diversos impasses, em 67 a Guerra dos 6 Dias foi quando Israel tomou a Cisjordânia, né? A faixa de Gaza. O povo palestino, à época 500 mil fugiram, o dado é que a gente já tem mais de 200 mil palestinos fugindo dentro da faixa de Gaza, que tem 2,5 milhões de habitantes, né? Então, isto é um conflito um pouco antigo, tá? Hoje, 600 mil vivem na Cisjordânia, mas nenhum israelense vive na faixa de Gaza, exatamente por causa do Hamas. Por isso que a relação é mais amistosa com o outro lado. Então, são duas partes, dois territórios, que pertencem aos palestinos. Essa faixa de Gaza, que é pequenininha, a Cisjordânia que é um pouco maior, lá dentro está cheio de israelenses convivendo, mas vive
porque lá não é controlado por... Tem extremista lá, tem radical, mas não é um partido político que controla, que tem o controle da faixa de Gaza. Tá? Então aqui está um pouco da explicação histórica, mas a gente não deve se apegar a isso. Aqui eu explico um pouco o que é o Hamas, né? Então, o Hamas é uma das maiores organizações islâmicas dos palestinos, sofre sanções. O nome árabe é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica, que surgiu nos anos 80. Né? O Hamas acabou vencendo as eleições em 2006, eu falei 2007, expulsou a autoridade palestina, então ela comanda só a Cisjordânia. E o Hamas tem apoio do Irã, da Síria, do Hezbollah. Né? Lembrando que a Síria, por sua vez, tem apoio da Rússia. Não quer dizer que o Hamas tem apoio da Rússia, a Rússia condenou, mas houve uma reunião do Conselho de Segurança logo no domingo, a portas fechadas, e nada saiu da ONU. Lá embaixo eu coloquei um link tendo os principais termos relacionados a esse conflito. Se você tem dificuldade, não conhece essa parte da história, né? Mas o Hamas foi muito sagaz em perceber que Israel estava desatento e tocou o terror, e está sofrendo a contraofensiva, né, com intensos bombardeios e interceptação dos seus mísseis. Tudo leva a crer que Israel vai invadir a faixa de Gaza, o que não é muito fácil, porque ali é como se fosse uma comunidade. O Lorival Santana é um correspondente da CNN, ele já foi 2 vezes para a faixa de Gaza. E ele explicando, dizendo, olha, a faixa de Gaza parece muito as nossas comunidades, ruas tortuosas, mal feitas. Entrar com um tanque de guerra ali pode ser muito custoso para Israel e muito perigoso, e muito civil pode morrer, porque tem 2,5 milhões, não são todos que pertencem ao Hamas. Então nós vamos ter que avaliar com calma o que pode acontecer. Então nesse slide eu explico o que é o Hamas, né? Então, olha lá, 2017 ele suavizou, teve conflito em 2021, mas eles deram um somebody love, um olé em Israel, o que está quebrando as pernas do Benjamin Netanyahu, que está agora conseguindo juntar forças do mundo todo, porque quem atacou primeiro, assim como a Rússia atacou primeiro, daí o mundo ocidental enxerga esses problemas da guerra entre Rússia e Ucrânia, essa violência cometida pela Rússia. O Hamas cometeu o primeiro erro, que agora está levando os israelenses a cometerem o mesmo erro. Bom, e o Brasil nessa? Já saiu de lá o primeiro avião que vai chegar aqui, o KC-30, com 210 brasileiros, que eram turistas, porque 2.700 brasileiros, até o último dado que eu sei, pediram para sair de Israel e da Cisjordânia. Só existem 26 brasileiros que vão sair de ônibus pelo Egito, né, por terra da faixa de Gaza. Só 26 brasileiros que moram na faixa de Gaza que pediram para sair. A faixa de Gaza está sem luz, sem médio, sem comida. Né? Israel vai vir com uma contraofensiva assustadora. O que há um receio é que outros grupos tomem as dores do Hamas, como o Hezbollah, que é bem mais forte que o Hamas, como o próprio Irã, a depender de como será a contraofensiva israelense. Israel quer se vingar. Eu entendo essa gana, porque sequestrar a pessoa com Alzheimer com 85 anos, estão fazendo aquilo que faziam lá com o Estado Islâmico, que é degolar gente em praça pública. No terceiro dia de guerra, eu fui colocando, né? Israel empurrou todos os extremistas para dentro da faixa de Gaza de novo, colocou 100 mil homens na fronteira, né? E já recuperou o território que havia perdido. No quarto dia vieram essas rapidinhas. E foram encontrados 2 brasileiros que viviam lá,
Bruna Valenu e o Hanani, e está desaparecida a Carla Stesser, né? Então são 3 brasileiros, 2 já confirmados a morte, jovens que estavam na rave, promovida pelo pai dela, que estava muito perto da faixa de Gaza. O Brasil já alugou o ônibus para tirar os 26, e aí Israel anunciou na segunda-feira que já empurrou, já cercou, já tem 100 mil homens, está convocando gente no mundo todo para lutar no exército brasileiro. A primeira leva de brasileiros que eles querem trazer são 900, aqui está 2.200, mas esse número atualizado já chega a 2.700, tá? E a ONU ontem disse, olha, quando você ataca civil, você está cometendo um crime de guerra. Então, é compreensível a contraofensiva israelense contra um grupo extremista. Agora, vai cometer o mesmo erro se atacar e matar civil. É óbvio que o Hamas ele se infiltra no meio dos civis e usa esse escudo humano para colocar o mundo contra Israel. Gente, é uma escalada e uma violência que mexe demais com a cabeça das pessoas, porque é sirene tocando, são milhares de bunkers, as pessoas correndo, né? Ontem mesmo o Hamas mandou a notícia que ia, olha, civis, saiam dessa cidade que nós vamos atacar. Tem um sistema de proteção que conseguiu evitar aí. Mas o Hamas já disse que tem mais mísseis do que Israel. Espere que essa guerra vai continuar por mais tempo. O temor é esse, né? Por conta de radicalismos dos dois lados, que não se chegue à mesa de negociação de paz e civis morram aí de uma forma violenta. E é absolutamente condenável o que o Hamas fez, é desumano, é escroto, é a escória da humanidade, mas Israel não pode também partir para a mesma ação. Agora, como não conter esse ódio de ser pego como surpresa? Eu até tento entender um pouco a cabeça do israelense, viu uma moça falando, não dá mais, esses casos não são gente, mataram pai e mãe e sequestraram crianças. Bom, é o que nós temos por enquanto. Vamos aguardar. Na próxima aula, no dia 18, eu trago as atualizações desse conflito, né? Mas eu precisava dar essa explicação um pouco maior, né? Porque... E aí fica você à vontade para fazer perguntas pelos meus endereços, tal. Então aí os livros que eu chamo a atenção da importância desse material para vocês, não é porque eu estou ganhando, que eu estou fazendo promoção, estou vendendo. Quando eu faço uma promoção, eu vendo um livro desse a R$20. E dá 45 dias de trabalho para fazer, né? Aí estão as datas deles, né? De que período que corresponde. Devo lançar no dia 18 o livro que vai de 30 de agosto a 15 de setembro, mas não adianta, então eu entendo assim, você tem que pegar pelo menos uns 3 livros, e se você compra 3, eu faço a R$70, eu faço a menos, um pouquinho mais de 20, onde é que você vai encontrar 100 questões comentadas? Não existe, não é inédito, sou eu que crio, eu peguei a manha. Hoje eu recebi a notícia de um cara que fez prova de cabo, das 5 questões de atualidades, 3 estavam nos livros e 2 estavam nas aulas. O cara falou, gabaritei, professor. Eu agradeço a ele aí. Né? E aí, como é que eu faço, Diogo? Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp. Eu tenho 2 livros também. Eu tenho 250 questões, que eu transformei em 3 livros. De direitos humanos, questões comentadas também. Esse eu faço mais barato, porque não foi criado por mim, tá? Eu peguei, tá aí, ó, só entrar em contato pelo meu WhatsApp e que eu respondo a você, tá? Com mais explico, se quiser que eu analise seu edital, tal, eu analiso, tá? Bom, esses são os meus endereços. Segue a gente lá no Instagram, né, que isso é muito importante saber quando a aula vai subir. E
dúvidas sobre os livros de atualidade de direitos humanos, é só mandar uma mensagem no WhatsApp. Esses são os endereços do Vencendo Concurso, para quem está assistindo pela primeira vez aí, né? Não é assinante, entra no site e chora para o Cristiano para ele baixar o preço que ele chora, ele abaixa. Eu dediquei essa aula muito, né? Não quero descartar os livros, não quero descartar os outros assuntos, porque não vai ser na sua prova de atualidades só Israel versus o Hamas. Não vai ser só a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Tá? Eles vão pegar outras coisas. Eu não posso negligenciar, porque eu sei como é que são as provas de atualidades. Então, vai cair uma pergunta sobre isso. Agora, também não quis contar a parte histórica. Se vocês tiverem dificuldade com a parte histórica, entre em contato comigo, que eu te ajudo, né? Posso até gravar uma aula especial para vocês aí contando essa história. Mas eu acho que atualidades, o importante é saber os episódios do dia 7 para cá, que eu acho que é em cima disso que eles vão trabalhar, entendendo que a situação de Israel olhar mais para a Cisjordânia e para a crise interna que estava passando facilitou algo que nós nunca vimos na história desse conflito até hoje. É muito complicado gravar essa aula, porque a gente não sabe o que vai acontecer e nem as informações estão chegando. Mas eu acho que a gente conseguiu aí mostrar um pouco do que é esse conflito territorial, já que por uma ação da ONU não foi discutida, veio pela Assembleia Geral, e o povo palestino sempre muito pobre, e esse conflito histórico que é uma briga, que mistura briga por religião, território e etnia, que vem desde 48, não é de agora. E aí você vai ter extremistas dos dois lados, que um não aceita o outro. Você sabe, quando encontra aqui na política isso, já deu morte no Brasil por besteira, né? Morte quando não pode duas torcidas. Agora você imagina quando mistura etnia, disputa por território, por água e numa briga de centenas de anos. Esse era o recado sobre a aula, aí tentando, infelizmente, uma tragédia, a família dos brasileiros, que poucas pessoas morram, e a gente pedindo para que a pandemia encerrasse uma onda de momentos ruins no mundo. E mais essa tragédia sem precedentes. Lamento muito ter que dar essa aula, preferia estar contando dados de evolução econômica, social, política do mundo, dados culturais, mas não deu. Tenho que atuar contando aquilo que é importante. Vamos atualizar sempre os dados, tá? E vamos sempre acompanhar as decisões do Conselho de Segurança, o que a ONU fala, né? Como é que é o comportamento, a contraofensiva israelense até agora está errando um pouco, porque está matando civil, e não é por aí, mas é natural que ela queira destruir o Hamas, que é um grupo extremista, e sempre o grupo extremista, eu citei a vocês, são grupos que querem causar o terror. Causar o terror nunca é vencer uma guerra, porque eles não têm força para isso, mas é deixar as pessoas sem dormir, é deixar as pessoas sem sair de casa, sem aula. É o que está acontecendo no Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro também. Até o dia 18, bom feriado, que Nossa Senhora Aparecida, né, nossa padroeira, eu sou da cidade vizinha de Pindamonhangaba, ali nasci, e todos nós brasileiros temos que pegar Nossa Senhora Aparecida. Eu sou daqueles, vem os orixás, vem o Buda, vem Krishna, vem tudo, e que traga um pouco de paz para esse mundo, que desde 2019 a coisa está complicada, né, meu povo? Mas nós vamos vencer. Forte abraço, até dia 18 com as atualizações sobre esse conflito, tá? Que até agora fala em cerca de 2.500 mortos, juntando os dois lados. Mas nós vamos ter que atualizar esse número, porque eu acho que Israel só vai sossegar quando exterminar o Hamas. E para isso acontecer,
muita gente inocente vai morrer, dos dois lados, infelizmente. Tchau, tchau, pessoal.